Fala galerinha, e aí, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Lei Seca da Constituição. Estamos fazendo aqui a leitura, da Constituição, trazendo as atualizações, uma leitura dinâmica e, claro, pontuando algumas questões, alguns pontos que a gente tem que pode ser objeto de questão de prova para você, concurseiro de plantão. Bem-vindos e bem-vindas, nós estamos aqui com a leitura, a lei seca da sua Constituição. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais, para que eles possam também ter acesso ao nosso conteúdo. Também comente, deixe as suas impressões, fala o que você está achando das aulas, se está gostando, se está chato, vai colocando lá, porque tudo isso gera engajamento e o YouTube vai entregar para mais pessoas o conteúdo, tá bom? Lei Seca, Constituição, nós vamos então dar sequência à nossa série de aulas. Esse é o nosso encontro 12º, acho que é por aí, Vamos seguindo, vamos lá, vamos aqui ao PDF, vou abrir o PDF e vamos então aqui, vamos trazer então aqui o título 4 da Constituição. Vou deixar aqui o marcador, deixa eu selecionar aqui o nosso marcadorzinho. Caiu, deixa eu deixar selecionado para a gente não ter problema depois, Então tá aqui. Título 4 da Organização dos Poderes, redação dada pela Emenda Constitucional de número 80 de 2014. Capítulo 1 do Poder Legislativo, seção 1 do Congresso Nacional. Vamos entender então o que é o Congresso Nacional, que compõe o Congresso Nacional, que é isso, Vamos lá então. O artigo 44 diz: o poder legislativo ele é exercido pelo Congresso Nacional, que compõe-se da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Senado Federal e Câmara dos Deputados, portanto, compõem o Congresso Nacional. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. E aí a gente já sabe, todo de 4 em 4 anos tem aquela tradicional eleição, e durante um período de 4 anos é o período de duração de cada legislatura. E você vai me perguntar assim, mas o senador ele tem um mandato de 8 anos. Mesmo assim, a legislatura é o período que enquadra o período de 4 anos. No caso, o mandato de um deputado corresponde a 2 legislaturas. Beleza? Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, os representantes, os deputados federais, os representantes da Câmara dos Deputados Federais, que são representantes do povo eleito pelo sistema eleitoral proporcional em cada estado, em cada território e também no Distrito Federal. Hoje no Brasil não temos nenhum território, mas no caso se tivesse, teríamos uma proporção, um percentual de representantes do território. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se o ajuste necessário no ano anterior à eleição, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos que 8 ou mais do que 70 deputados. De lei complementar 78 de 1993, ou seja, cada estado tem um número de representação que é proporcionalmente à sua população, tá bom? Sendo que cada estado, o estado com o menor número de representantes é igual a 8, e o que tem mais 70 deputados. Hoje, os estados, do Tocantins, Acre, Roraima, eu acho que deve ter mais, e alguns estados que tem 8 deputados, federais, e outros estados, como por exemplo São Paulo, tem 70 deputados federais.
Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. Ou seja, nós não temos, mas se no Brasil existisse algum território, né, não estado, ele teria 4 deputados federais representando ali o pessoal daquele território. Artigo 46. O Senado Federal compõe de representante do Estado e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Observe que lá atrás você viu que os deputados, né, federais, eles são representantes do povo. No Senado Federal, os seus representantes, no caso dos senadores, são representantes dos estados e do Distrito Federal também, tá bom? E o sistema de eleição, né, a eleição são eleitos segundo o princípio majoritário, né, lá nos deputados é proporcional, já aqui no Senado é o majoritário, questão de prova, tá bom? Parágrafo 1º. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos, ou seja, enquanto lá na Câmara dos Deputados tem a proporção, né, de acordo com a quantidade de população, tem a quantidade de representação de deputados federais na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, todos os estados têm o mesmo número de representantes, são 3 senadores, tá bom? 8 anos o mandato, no caso, de cada parlamentar, cada senador. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternando por 1 e por 2 terços. Ou seja, a cada eleição, a cada 4 anos tem uma eleição para o Senado. E há uma intercalação. No caso, em uma da legislatura tem uma vaga pelo Estado e na legislatura seguinte tem 2 vagas, né? No caso aí, 1 e 2 terços da representação, a intercalação e da renovação do Senado Federal. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes, que é no caso para licença, ele assumir um cargo, caso ele assuma um cargo de Senado de ministro, por exemplo, ele pode, por exemplo, pedir licença por algum motivo de saúde ou interesse particular, e aí ele tem os suplentes, ou caso de falecimento mesmo, né? Tem um suplente para substituir, suceder. Artigo 47. Salvo disposição constitucional, em contrário, as deliberações de cada casa e das comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta dos membros. Então, ou seja, somada ali, né, no caso, salvo a disposição em contrário, em cada casa, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, as deliberações de nas comissões, no caso das comissões, serão tomadas pela maioria dos votos, que é diferente por exemplo, votos do que da representação, né? Por exemplo, o Senado Federal tem 81 deputados, senadores, né? No Senado, 81 senadores. A maioria, vamos imaginar que em uma determinada sessão a casa conta com presentes 50 deputados, será a maioria desses 25, no caso 26, você consegue então ter maioria nas deliberações. É um exemplo, beleza? Tranquilo, vamos chegando à sessão 2 das atribuições do Congresso Nacional. O que faz o Congresso Nacional? Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para especificação nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. 3. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. 4. Plano e programas nacional, regionais e setoriais de desenvolvimento. 5. Limites de território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. 6. Incorporação, subdivisão e desmembramento de área de território ou estados, ouvindo as respectivas Assembleia Legislativa. 7. Transferência temporária da sede do governo federal. E 8. Concessão de anistia. E aí nós temos aqui esse artigo aqui, esse inciso que foi revogado, e aqui ele tem, um alterado, Organização administrativa judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Territórios e órgãos judiciários e do Ministério Público do Distrito Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional. Deixa eu voltar aqui que eu abri o arquivo aqui, redação dada pela Emenda Constitucional 69 de 2012. 10, Vamos lá para o inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observando o estabelecido no artigo 84, inciso 6b, redação dada pela Emenda Constitucional 32 de 2001. 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração, redação dada pela Emenda Constitucional 31 de 2001. 12. Telecomunicações e radiodifusão. Matéria financeira, cambial, material, institucional, financeiro e operacional. Moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal, portanto, são competências, algumas das competências do Congresso Nacional. 15. Fixação de subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observando o que dispuser o artigo 39, parágrafo 4, 150, inciso 1, 151, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Redação dada pela Emenda Constitucional 41, de 19 de 12 de 2003. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Primeiro, resolver definitivamente sobre tratado, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, salvo nos casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar-se do país quando a ausência exceder 15 dias. Ou seja, se o presidente da República precisar e o vice precisar sair do país por mais de 15 dias, tem que ter uma autorização, portanto, no caso do Congresso Nacional. 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo quando exorbitem do que poder regulamentar os limites de delegação legislativa. 6. Mudar temporariamente a sua sede. 7. Fixar idênticos subsídios
subsídio para os deputados federais e os senadores, observando o disposto no artigo 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 151, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. 8. Fixar o subsídio do presidente e do vice-presidente da República e de ministros de Estado, observando o disposto nos artigos 37, inciso 9, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4, 150, inciso 1, segundo, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 2, inciso 1, a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a anexação do plano de governo. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face à atribuição normativa ou de outros poderes. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face à atribuição normativa de outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissão de rádio, emissoras de rádio e TV. 13. Escolher 2/3 de membros do Tribunal de Contas da União. 4. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares, também de competência do Congresso Nacional, autorizar referendo e convocar plebiscito. 6. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e de pesquisa e lavra de riquezas minerais. 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. 18º. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167f, 167f e 167g desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional de número 109 de 2021. Aqui nós temos esses artigos 51, artigo 50 que foi revogado, e aqui embaixo a gente continua com ele na versão atual, né? Então aqui é a versão, vamos dizer assim, corrigida do artigo 50 da Constituição. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República ou do Presidente ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada, ou seja, é de competência na Câmara e do Senado Federal, ou qualquer das comissões dessas casas, convocar, né, ministros, titulares, representantes, né, de subsidiárias, presidentes de comitê gestor, no caso aqui do Imposto sobre Bens e Consumo e Serviços, para prestar esclarecimento pessoalmente. E se este não se apresentar, né, não acatar o convite, vamos dizer assim, que é um convite quase, é uma convocação, na verdade, né? Convocação, na verdade, não é um convite. Se ele não comparecer, imputa então ali o crime de responsabilidade caso ele não compareça. Beleza? Parágrafo 1º. O ministro de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões para sua
por sua iniciativa e mediante entendimento com a mesa respectiva para expor assuntos de relevância de seu ministério. Ou seja, ele pode também se convidar, né, para esclarecer alguma coisa, levar alguma proposta, alguma ideia para ser debatida em comissão ou para a própria Câmara ou do Senado para debater alguma coisa relacionada ao seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministro de Estado ou qualquer pessoa referidos no caput do artigo, importando em crime de recusa, de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como prestar as informações falsas. Redação dada pela Emenda Constitucional Revisão 2 de 1994. Ou seja, os deputados ou os senados convocou lá o ministro, e se ele não compareceu dentro de 30 dias, ou se ele trouxe informações que constate que seja falsa, ele então responde, né, por crime de responsabilidade por a informação falsa ou não comparecimento ali na audiência, na convocação. Beleza? Falamos então um pouco aqui sobre as competências e as atribuições do Congresso Nacional. Se você curtiu, não esqueça, deixe um like, compartilhe com os amigos nas redes sociais, ative as notificações, deixe um like, comente, enfim, faça suas críticas, ajude a gente aqui a espalhar esse conteúdo para o máximo de pessoas, tá bom? Beleza? Sequência, continuaremos falando sobre a Câmara dos Deputados.